Bom dia. Então, voltando aqui nas nossas revisões, como nós havíamos combinado, de dar o retorno fazendo a revisão da matéria que nós havíamos parado, a gente vai agora aqui mostrar, de acordo com o capítulo 1, os tipos de reproduções. Então, aqui nós estamos vendo a reprodução do tipo sexuada. O que caracteriza a reprodução sexuada? O encontro dos gametas, o espermatozoide, o óvulo. No caso da espécie humana, nos mamíferos, nos vertebrados. Pode ser como pólen e também a oosfera, como acontece nos vegetais. Lembrando que reprodução envolve a multiplicação de seres. Não necessário que haja o gameta. Nós já vimos que tem reproduções que não têm gametas. A sexuada se caracteriza pelo encontro dos gametas, um gameta masculino, um gameta feminino. Mas esse encontro não precisa necessariamente ser dentro do corpo do feminino. Como, por exemplo, os sapos. Acontece ao acaso, na água, os peixes. Aí, esse encontro de gametas, nós chamamos de fecundação. A fecundação, ela pode acontecer fora do organismo, quando ela é chamada de fecundação externa, ou dentro do organismo, que nós chamamos de fecundação interna. Os vertebrados, por exemplo, eles vão apresentar grupos com as duas formas. Os anfíbios e os peixes, eles fazem a fecundação externa. Alguns tipos de peixes, interna também. Agora, os répteis, as aves e os mamíferos, a fecundação é interna. Existe o mecanismo de colocar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea, para poder haver encontro do óvulo. Qual é a vantagem disso? Nós garantimos que esse encontro vai acontecer, esse embrião não vai sofrer a influência do ambiente, né, podendo ser predado, ele pode não encontrar, esse encontro é o acaso. Assim a gente garante que esse encontro vai acontecer. E também há um desvínculo da água. A gente não precisa mais da água. Não é necessário a água para que o gameta se encontre. Então a fecundação interna, ela tem mais vantagens sobre a fecundação externa. Para compensar, o que os organismos que fazem a fecundação externa fazem para compensar isso? Eles vão produzir um número muito grande de óvulos e espermatozoides que são jogados na água para poder encontrar, né, haver esse encontro, garantir que alguns consigam se encontrar, tá? Então, essa é a característica da fecundação externa e interna que acontece na reprodução sexuada. Nós vamos ver agora a reprodução assexuada. A reprodução assexuada não tem gametas. O organismo pode realizar de diversas formas. Por exemplo, a planária, ela faz regeneração. Um pedaço do corpo vai se soltar e vai desenvolver. A estrela do mar faz regeneração. É uma forma de reprodução assexuada. Por exemplo, as bactérias, elas vão fazer o que nós chamamos de bipartição, que é onde uma célula se divide em duas e fazem progressão geométrica. Uma em duas, duas em quatro, quatro em 16. Vantajoso? Elas conseguem se reproduzir numa velocidade muito grande. Porém, a gente vai conversar depois sobre a desvantagem da reprodução assexuada, tá? Então, a primeira forma, a planária, regeneração. A segunda forma, a bipartição, ou divisão simples também. E nós vamos ver que existe uma terceira forma, que é o brotamento, quando do lado do corpo do organismo, algumas células começam a se multiplicar, formam um novo ser, que quando cresce se desprende e vai para o substrato. São três formas de reprodução assexuada, ou seja, não envolve gametas. O próprio organismo forma seres a partir dele mesmo. Agora, qual é a vantagem e a desvantagem de cada uma? Bom, na reprodução sexuada, que nós falamos que envolve os gametas, nós temos uma coisa muito importante chamada variabilidade genética. Qual é a vantagem da variabilidade genética, da mistura de genes? Nós formamos seres que apresentam resistência
a doenças, resistências a diversas coisas que podem acontecer com eles durante a vida, né? Nós vamos formando com isso novas características, novas espécies. Então, a mistura de genes vai proporcionar para os seres que vão sair dali que eles consigam ter características diferentes para diversas situações. E com isso você garante as características diferentes, elas vão garantir uma segurança, né? Uma maior resistência, uma maior adaptação na hora de passar por um processo de seleção natural. Agora, a reprodução assexuada, ela tem a vantagem de não precisar do parceiro, não precisa do gameta, mas ela vai ter a desvantagem. Todo mundo nasce idêntico ao organismo que deu origem. A falta da variabilidade genética cria indivíduos mais suscetíveis a doenças, criam indivíduos que não têm resistência. Então, quando você não cruza seu material genético, se esse indivíduo tiver alguma doença, todos os que ele der origem vão ter essa doença. Quando você mistura o material genético, você diminui isso. Uma parte do material genético vindo do masculino, a outra do feminino, você diminui em 50% essa chance. Você passa a ter indivíduos que vão apresentar, os filhos vão apresentar, podem apresentar para o lado que tem a doença, como também eles vão apresentar genes que vão evitar a doença. Então essa é a vantagem da variabilidade genética, que na reprodução assexuada nós não temos. Mas aqui tem a vantagem de não precisar do parceiro e poder acontecer numa velocidade muito maior, tá? Bom, só reino animal faz reprodução? Não, nós sabemos que todo ser vivo faz reprodução. Agora, o reino vegetal também vai ter a reprodução sexuada e assexuada. Vamos ver aqui. Olha só. Nós temos aqui a reprodução sexuada no vegetal, no grupo da angiosperma. Quem é o gameta masculino? O pólen. Quem é o gameta feminino? A oosfera. No processo de polinização, transporte do grão de pólen de uma flor para outra, que pode acontecer pelo vento ou por animais, o grão de pólen de uma flor vai para outra flor, cai aqui em cima no estigma, desce, chega no ovário, encontra o óvulo e aí então vai desenvolver. O ovário vira fruto, o óvulo, a semente. E aí desenvolve um novo fruto, ali dentro tem a semente, essa semente germina e o ciclo começa. Qual é a vantagem? Nós estamos tendo a mistura de genes. Então, com isso, nós vamos fazer com que esses vegetais consigam ter mais resistência. Isso é muito feito em laboratório, lembra que nós falamos? Por exemplo, manga, né? A gente vê que hoje em dia existem várias variedades de manga que foram enxertadas. Quando nós falamos de vegetais transgênicos, nós mexemos nisso aqui, para que eles tenham mais resistência às pragas. Por isso que as plantas, quando elas florescem, ou elas vão produzir o óvulo, ou ela dentro da mesma árvore, ou ela vai produzir óvulo, ou ela vai produzir o pólen, para evitar a autofecundação. É um mecanismo de defesa. Bom, nós temos outras formas, né, de reprodução vegetal. Os vegetais, além de fazerem, como eu mostrei para vocês, né, essa reprodução sexuada, eles têm um grupo que nós vimos que fazem a reprodução chamada por metagênese ou alternância de geração. Por que alternância de geração? Fase sexuada e assexuada, tem que ter as duas, eles vão envolver as duas. Por exemplo, a samambaia, né, que nós chamamos o grupo das pteridófitas. O que as samambaias fazem? Elas primeiro têm a fase assexuada. Atrás são aqueles pontinhos, né, marronzinho, que todo mundo vai lá e destrói a coitada da planta. Então, esses pontinhos são os soros. Esses soros têm os esporos, que são células germinativas, que também aparecem nos fungos. Isso é liberado no ar. Cai no solo, germina e forma o prótalo, que é a planta que vai ter a reprodução sexuada. Aqui
vai ter formação de gameta masculino e feminino, se encontram e vão formar uma nova planta assexuada. Vai continuar. Vocês estão vendo que esse tipo de reprodução assexuada não é uma reprodução que seja uma coisa tão simples, mas ela vai precisar da água. É um tipo de reprodução que aparece em seres menos evoluídos no reino vegetal. Eles não têm semente, eles não têm flores, ela é uma coisa muito simples e necessita da água. Quanto menos dependente da água, mais evoluída vai ser essa reprodução, tá? Bom, e nós vamos ter também a reprodução que vai aparecer nas pteridófitas, que são aqui os musgos. Também vai precisar da fase sexuada e assexuada. Então, nós temos uma planta assexuada, essa planta é chamada de esporófita, ela libera os esporos caem. A diferença, a samambaia forma aquele coraçãozinho, o prótalo, ela não, cai direto no chão e formam no mesmo ambiente muitas plantinhas gametófitas, vários pezinhos de plantinhas, onde aqui você vai ter o gameta masculino e o gameta feminino. Pensa o seguinte, estas plantas são iguais às que dão origem, tá? Então, mesmo tendo essa alternância, elas estão vindo do primeiro ser, elas vão ter o mesmo material genético. E aí, então, professora, por que elas fazem? Qual é a vantagem? O número, quantidade, elas conseguem se multiplicar numa quantidade muito grande. Já que eu não tenho variabilidade genética, se acontecer alguma coisa comigo e eu tiver muitos indivíduos, eu vou garantir a sobrevivência de alguns, já que eu não tenho a resistência pela troca do material genético. Então, a planta gametófita, né, que produz gameta, o prótalo é uma planta gametófita, vai produzir gameta masculino, gameta feminino. Eles precisam da água para o gameta poder nadar, chegar, fecundar e formar uma nova planta. E aí se inicia todo o ciclo, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma recordada, né? Reprodução sexuada nos animais, temos os gametas, que são espermatozoide e óvulo. Nós temos reprodução sexuada nos vegetais, que vai ser pólen e oosfera. Nós temos reprodução assexuada nos animais por regeneração, por bipartição ou por brotamento, certo? E nós vamos ter a reprodução nos pteridófitos, samambaias, que envolve as duas fases, a reprodução sexuada e assexuada. Né? Agora aqui no musgo. E vimos que reprodução envolve, quando ela é do tipo sexuada, gametas, envolve o processo da fecundação. Essa aqui na fase sexuada também tem fecundação. Tudo que envolve gametas tem fecundação, encontro de gametas. Encontro pode ser interno ou externo. E a assexuada não tem gametas. Vantagem da reprodução sexuada, a garantia do encontro do gameta, a proteção do embrião. E quando não tem essa proteção, que é no meio externo, muitos seres para poder garantir a sobrevivência de alguns. Vantagem da reprodução assexuada, não preciso do parceiro, mas não tenho variabilidade genética. Os indivíduos não vão ter características diferentes para enfrentar processos de seleção natural, onde a gente precisa aí de características diferentes que vão favorecer ao meio ambiente, tá bom? Vocês também estarão recebendo, junto com o vídeo, o dever para poder fazer esse dever de revisão para ser corrigido numa próxima aula. Isso tudo vai estar marcado na agenda com vocês, tá bom? Um beijo grande, até a próxima aula.